Bom, este é o quarto vídeo da série Rio de Carlos Lacerda. Estes dois últimos versando sobre as comemorações do quarto centenário, também mostrando algumas obras dele, o que ele fez. Ele, sem sombra de dúvida, foi um administrador competente quando teve a oportunidade de demonstrar isso ao ser governador do estado da Guanabara, e eu vou deixar de lado questões políticas que são muito polêmicas. Gostaria de dizer também que agora você pode ser membro deste canal e participar mais ativamente, interagir mais ativamente com este canal. Se quiser conferir esta função, veja aí no canto superior direito na tela, clique e veja as informações. E como já foi dito, para divulgar e comemorar o quarto centenário do Rio de Janeiro, cartazes foram feitos. Aqui, voltando ao Pelé, observe que ele está aí com o Carlos Lacerda, e aqui ele está recebendo um livro de poesias de um poeta que foi publicado como comemoração na época. Foi feita uma coleção de livros, e veja que interessante, né? Naquela época o jogador de futebol ficava feliz só de receber um livro, né? Era uma coisa bacana, assim, não se pensava somente em dinheiro, provavelmente, né? E aqui novamente o Pelé no Maracanã naquela época. Será que alguém consegue reconhecer este aqui? E aqui o Pelé num gol de bicicleta. Isso aí era o tempo em que o jogador aparecia fazendo gol, não era? Aparecia fazendo gol, porque hoje em dia tem uns que, ao invés de aparecer fazendo gol, ficam 5 horas no salão de beleza arrumando o cabelo para entrar em campo. Então o que acontece? Aconteceu aquele 7-1 contra a Alemanha, vexame na Copa do Mundo, mas nessa época não tinha essa coisa de ficar em salão de beleza. O jogador ficava treinando no campo, e quem ia no salão de beleza era Miss para o concurso de beleza. Este aqui é interessantíssimo. Esse aqui é o Yuri Gagarin, o primeiro homem que foi ao espaço. Era um russo, né? A União Soviética foi o primeiro país a colocar o homem no espaço, e que deu origem à corrida espacial. Os Estados Unidos se assustaram e não queriam ficar para trás. Então aqui está o Yuri Gagarin. Ele visitou o mundo inteiro, esteve aqui inclusive no Brasil nessa época, e por uma fatalidade do destino, ele sempre foi me parece que um piloto de prova. Ele sempre gostou de voar e morreu em um acidente aéreo. Isto aqui é uma luz no fim do túnel. Estão vendo? A luz no fim do túnel. Alguém tem ideia que túnel é esse? Isto aqui é um dos túneis de uma das adutoras do Rio Guandu. Na época do Lacerda, grandes obras foram feitas para a criação de adutoras, com túneis e até viadutos, ou seja, uma linha para trazer água para o Rio de Janeiro, prevendo o crescimento da população. E nessa época, no Rio de Janeiro faltava muita água, problema crônico que foi terminado na administração do Lacerda com a construção desses túneis que trazem água do Rio Guandu. Isto aqui é uma outra parte deste aqueduto que vem do Rio Guandu. Parte vem de túnel, e existem alguns locais onde existem até colunas de sustentação. Estão vendo? Foi uma obra fantástica. Isto aqui, o que é? Falando em água, o que a gente lembra? Em balde. Você não lembra de balde quando você fala em água? Isto aqui é a nova Catedral do Rio de Janeiro, na época uma maquete, né? Então a maquete dessa nova catedral, que muitas pessoas acham que parece um balde de cabeça para baixo. Realmente é uma igreja muito interessante. Se você entra lá dentro, você vai ver uma cruz olhando para cima. E esse formato de balde que é visto por fora é meio estranho. Mas enfim, o que acontece é o seguinte: essa igreja ela foi projetada por um arquiteto, mas foi muita gente dando palpite. O cardeal falava uma coisa, falava outra. Então esse arquiteto, eu acredito que ele meio que coordenou o projeto. Ele deve ter influído, mas foi muita gente opinando. E no final saiu essa obra que deu início ao chamado estilo baldático na arquitetura, né? Todo mundo já ouviu falar em estilo barroco, estilo gótico. Esse aí é o estilo baldático, ou seja, arquitetura em forma de balde, mas bonita por dentro. É bem interessante. É uma curiosidade apenas para a gente ver. Veja bem, esse presidente Juscelino Kubitschek mudou a capital do Brasil para Brasília, né? Falando que tinha que ficar no centro do país. Cadê o centro do país aqui, ó? Se fosse no centro do país,
Quem já estudou engenharia, resistência dos materiais, seja lá o que for, sabe calcular o centro de massa. Isso aqui é complicado, calcular o centro de massa dessa figura do Brasil, mas provavelmente seria por aqui, ó, e não aqui. Então já começou errado, né? Já começou errado que o centro do Brasil não era aqui. Eu acredito que seria mais ou menos por aqui. E veja o que o Juscelino fez. Ele queria uma capital longe de estudante, não queria nem universidade em Brasília, para ninguém incomodar ele, né? Igual o Luís XIV, quando construiu Versalhes, ele também queria um sossego. O que aconteceu? Ele arrumou um lugar tão sossegado, que ficava tão longe dos protestos, que acabou complicando a vida dele também, que ele foi cassado e nem pôde depois ser mais candidato. Esta aqui é a Igreja de Santa Rita, né? Observe que com vários aterros, e nessa época que não existia aquele edifício da Academia Brasileira de Letras, que foi construído aqui. Isso aqui é a esplanada do castelo. Veja que o Rio de Janeiro tinha toda a estrutura para continuar sendo a capital. Esses prédios para ministérios, ainda muito lugar para ser construído. Tinha a Avenida Presidente Vargas, onde poderiam fazer várias administrações públicas, mas o Juscelino Kubitschek quis construir outra capital. Isso aqui é uma procissão marítima. Esse tipo de procissão marítima ela já teve muito mais força em tempos passados. Existe registro de procissão marítima de antes da chegada de Dom João VI, eventos grandiosos. Esta aqui é uma foto curiosa daqueles tempos de outrora, que era o famoso lambi-lambi. Isso aqui é um caixote, que era uma máquina fotográfica. O cara ficava geralmente nas praças, e se você precisasse de tirar um retrato 3x4, para tirar uma carteira de identidade, ou seja lá o que fosse, você ia ali e ele te fotografava. Depois ele iria revelar e te entregar, né? Nesse caixote aqui, ó. Aqui veja exemplo de várias fotos, mas ele poderia tirar uma foto sua ali também na praça, né? O cara chegava ali com a namorada, queria tirar uma foto, tirava, né? Isso aqui não tinha pau de selfie, era o lambi-lambi. Ou então a pessoa que tinha que ter a própria máquina fotográfica. É o túnel do Pasmado, do Morro do Pasmado. Isso aqui era uma favela que existiu aqui. Essa favela, dizem que ela surgiu por causa que os operários que construíram esse túnel ocuparam esse morro. Posteriormente, o Lacerda, essa favela foi demolida, esse morro foi totalmente reurbanizado. Hoje ele é todo replantado, tem um mirante lá em cima. Muita gente nem sabe disso, nem sabe desse mirante lá em cima, mas é bonito, vale a pena algum dia aí você ir lá visitar. E esse pessoal aqui, para que eles tivessem uma moradia mais adequada, foi construída a Vila Kennedy. E por falar em túnel novamente, isso aqui é a construção do túnel Rebouças. Esse túnel Rebouças tem 2 galerias e foi, na época, o maior túnel viário urbano do mundo. Voltando aqui ao aterro do Flamengo, observe que isso aqui, onde eu estou circulando, é o Museu de Arte Moderna, aqui o aeroporto Santos Dumont, né? E observe aqui, praticamente não havia árvores ainda crescidas, né? Somente o gramado. Isso aqui do lado esquerdo, a Praça Paris, onde estou apontando, e aqui o monumento aos pracinhas. Esse aterro do Flamengo é uma grande área de lazer. Esses círculos aqui era para aeromodelismo, e aqui também havia um lago para modelismo naval por controle remoto. Não era bem um lago, era uma espécie de uma piscina. Então aqui você vê, ó, esse pequeno espelho d'água aqui, ó, e aqui um barco, uma miniatura, né, navegando aí nessas águas, e poderia ser por controle remoto, certamente. Aqui aqueles típicos trenzinhos, né, puxados por trator, no início do aterro do Flamengo. Novamente, outra vista do aterro do Flamengo. Esta foto também é interessante. Antigamente era permitido fazer essa poluição enorme, sair colando cartazes para tudo quanto é lado, faixa. Hoje em dia está proibido, né? Mas então, isso aqui era a campanha do Lacerda, ó. Digo, campanha de todos os candidatos que estavam concorrendo à eleição naquela época, tanto para presidente como deputado e etc.
o Lacerda ele foi eleito não com maioria, mas através de votos complementares de uma coligação com esse Tenório Cavalcanti, que foi uma figura muito popular na Baixada Fluminense. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.